Bom dia, famílias. Vou fazer esse vídeo de maneira espontânea porque a minha capacidade de fazer roteiros de qualquer coisa é escassa. Perdão, Miranda, eu juro que eu tento. Mas esse vídeo ele é sobre duas coisas que pra mim são muito importantes e muito caras, porque mobilizam um certo sofrimento e uma certa angústia divertida. O que eu tô chamando aqui de sofrimento e angústia divertida? É o processo de fazer a pesquisa. Eu retornei ao que em algum momento, pelo menos nas alucinações da minha cabeça, deveria ter sido o meu primeiro capítulo da dissertação. Esse primeiro capítulo, ele era uma forma de mostrar como a arqueologia e a genealogia se encaixavam no que eu tentava mostrar a partir do meu problema, né? Então, como quando você juntava essas partes, você observava o que eu chamo do problema metodológico da forma. E o que acontece é que, lendo o texto, uma nota específica, porque eu estava procurando um trecho de uma citação do Dreyfus e do Rabinot, que são os meus comentadores favoritos, do Foucault. Essa é a obra, no caso, né? Mas a nota, ela era absurda. E eu queria pegar esse trecho do Dreyfus e do Rabinot, porque eu estava fazendo exatamente uma contraposição com o tópico que eles vão trabalhar como os limites da arqueologia e por que o Foucault, então, parte para a genealogia e qual é o elo de diferenciação entre os dois. Então, eu estava construindo um contra-argumento. Mas nessa nota, do que deveria ter sido, então, o primeiro capítulo da minha dissertação, eu corroboro o Dreyfus e o Rabinot. Veja, o problema é o mesmo, eu não mudei o problema. Mas a forma e a perspectiva pela qual eu observava o problema na época ainda era restrito a um tipo de forma, a um tipo de crítica, e isso restringia a análise e corroborava algo que levava aos problemas da minha hipótese. Nossa, será que eu tenho tanta clareza do que eu estou fazendo? E esse é um primeiro movimento muito interessante da pesquisa, e é algo que o próprio Dreyfus e o Rabinot destacam na obra arqueológica do Foucault, que é produzir o espanto em quem lê através da discrepância do que foi ciência do que se torna ciência. Então, como você cria esses conjuntos de saber, todo um sistema metodológico, e quando você retorna a ele, você tem um estranhamento com aquilo. Não te parece que aquilo seja ciência. É claro que Foucault não vai inaugurar essa crítica. Ele está respondendo ali uma tradição do qual o Canguilhem, por exemplo, faz parte. Mas é divertido como esta era, na época, a crítica mais evidente que eu tinha. E aí, passado isso, vem banca de qualificação, a grande discussão, Foucault é hegeliano ou não, qual é a crítica de Foucault a Hegel. E aí, toda essa leitura ela vai se intensificar por um outro arco, e finalmente eu vou tocar numa obra que eu entendo que é muito importante, que é a arqueologia do saber, porque é a primeira vez que eu consigo fazer a conexão entre um elemento prático da minha vida, que foi trabalhar no arquivo por alguns meses, e entender qual era, então, o problema pré-discursivo, o problema discursivo, quais são os elementos históricos que o Foucault está criticando. Isso tudo não acontece por uma evolução, né? Eu trabalhei no arquivo em 2023. Isso acontece porque há um conjunto complexo que se relaciona e se destrói e se constrói e que levam, então, à conjectura. Então, entender o problema na pesquisa é uma parte da questão. Formular o problema é uma outra parte. Compreender a sua hipótese a partir desse problema é uma outra parte. E não é que isso vai se seguindo cronologicamente e progressivamente até que se encontre, então, um momento que você conjurou o conceito de verdade que elimina todos os outros. Não. É que você faz aquele velho movimento do começo da crítica da razão pura, meu não feliz
né, de falar tanto de Foucault, agora eu vou elogiar Kant, que é mudar o olhar desta análise. Por exemplo, o texto que eu estou terminando de trabalhar agora, que é a segunda conferência de A Verdade e as Formas Jurídicas, em que o Michel Foucault vai analisar o Édipo Rei, não pelo triângulo freudiano, que é o do pai, da mãe e do filho, mas sobre o triângulo edipiano de Deleuze e Guattari, que é sobre o triângulo edipiano como esta fábula da burguesia que produz uma série de interdições. Então, ele vai analisar, então, sobre uma outra tríade edipiana, que é aquela que compete à profecia dos deuses, aos saberes dos homens e aos saberes dos reis. E a partir dessa análise ele vai então pensar a relação entre saber e poder a partir de Sófocles ali, que é o objeto de análise em Édipo Rei, mas ele vai dar pequenas pinceladas ali também sobre Platão na República, onde essa discussão ocorre, mas eu gosto mais dela no Gorgias, um dia posso falar sobre isso. Eu publiquei no Medium um texto sobre a importância do Gorgias, sobre uma série de discussões políticas, e como isso sempre vai me influenciar nas minhas pesquisas de filosofia política. O que acontece, então, é que essa forma de análise do texto que o Foucault vai fazer, essa forma do que ele chama das metades, né, que formam uma verdade, elas só produzem sentido dentro de uma cadeia que é indutiva e dedutiva pela forma do texto. Então, é a forma que nos interessa. Eu já tinha passado por esse texto várias vezes, mas só na arqueologia do saber que eu consegui estruturar de maneira a compreender o que é o pré-discursivo, a entender o que é o discursivo, o que é a forma e o que é a metodologia, o que é a crítica sobre o gênero textual, o que é a circulação, depois de muito tempo cometendo uma série de erros. Então eu tenho amigos que estão entrando agora no mestrado, ou amigos que estão entrando em iniciação científica. Calma, é normal a gente cometer uma série de erros, mas veja, compreender o próprio erro, a limitação da análise, é fundamental para que a gente explore outros caminhos. Isso me leva a um dos textos, um dos trechos, ou aforismos, eu ainda não sei muito bem quais são as divisões do Nietzsche, mas de um livro do Nietzsche que eu gosto muito, que é o Gaia Ciência, tá lá no livro 3, então, que é esse parágrafo, esse aforismo 110. Eu gostaria de dizer que quando a gente está fazendo essa crítica à ciência, ele tem alguns autores que ele vai repetir nessa crítica. Um deles é o Herbert Spencer. Então, a crítica que o Nietzsche está fazendo aqui é uma espécie de evolucionismo do conhecimento, de progressismo do conhecimento, que determina que, por uma série de acertos, então, de melhores formas que se condicionem a uma determinada situação, que é o fator determinante para se viver. Então, isso vai levar ao darwinismo social. Essa interpretação estranha de Darwin vai levar ao darwinismo social. E aí o Herbert Spencer ele vai escrever o seu conjunto de obras sempre baseado numa tríade bastante interessante, que é a tríade do psicológico, do biológico e do político. Então, a conduta moral, ela está diretamente relacionada ao biológico, que está diretamente relacionado ao político, e o que deve ser preservado nessa conjectura, então, é adaptar os sujeitos, né, pegar os sujeitos que melhor se adaptam, que têm o melhor psicológico, a melhor conduta, então, a melhor forma de condução política para que eles se adaptem, porque eles se adaptam, eles são aqueles que devem conservar a espécie. E todos aqueles que não se adaptam, que não conservam a espécie, eles devem ser tratados como uma anomalia. E é exatamente contra isso que o Nietzsche está escrevendo. E se vocês tiverem dúvidas, é só colocar Nietzsche e Herbert Spencer, vocês vão ver alguns textos que o Nietzsche está fazendo essa crítica. Na edição que eu tenho da Companhia das Letras da Gaia Ciência, é a página 127, é uma edição de 2012. Livro 3, 110, Origem do Conhecimento. Durante enormes intervalos de tempo, o intelecto nada produziu senão erros,
Alguns deles se revelaram úteis e ajudaram a conservar a espécie. Quem com eles deparou ou os recebeu como herança foi mais feliz na luta por si e por sua prole. Esses equivocados artigos de fé, que foram continuamente herdados até se tornarem quase patrimônio fundamental da espécie humana, são os seguintes. Por exemplo, que existem coisas duráveis, que existem coisas iguais, que existem coisas, matérias, corpos, que uma coisa é aquilo que parece, que nosso querer é livre, que o que é bom para mim também é bom em si. Somente muito depois surgiram os negadores e questionadores de tais proposições. Somente muito depois apareceu a verdade, como a mais fraca forma de conhecimento. Parecia que não éramos capazes de viver com ela, que nosso organismo estava ajustado para o oposto dela. Todas as suas funções mais elevadas, as percepções dos sentidos e todo tipo de sensação trabalhavam com aqueles erros fundamentais, há muitos incorporados. Mais ainda, essas proposições tornaram-se, mesmo no interior do conhecimento, as normas segundo as quais se media o que era verdadeiro e falso. Até nas mais remotas regiões da pura lógica, portanto, a força do conhecimento não está no seu grau de verdade, mas na sua antiguidade, no seu grau de incorporação, em seu caráter de condição para a vida. Quando viver e conhecer pareciam entrar em contradição, nunca houve sérias lutas. A negação e a dúvida eram consideradas loucura. Os pensadores de exceção, tais como os eleatas, que apesar de tudo estabelecem e se ativeram aos opostos dos erros naturais, acreditavam ser possível também viver o que era oposto. Eles inventaram o sábio como homem de intuição imutável, impessoal e universal, como sendo um e tudo ao mesmo tempo. Com uma faculdade sua para aquele conhecimento invertido. Eles criam que o seu conhecimento era igual ao princípio da vida. Para poder afirmar tudo isso, no entanto, eles tiveram de se enganar a respeito da sua própria condição. Tiveram de falsamente atribuir-se especialidade e duração sem mudança, de compreender mal a natureza do homem do conhecimento, negar a força dos impulsos no conhecimento e, em geral, aprender a razão como atividade inteiramente livre de si mesma originada. Eles fecharam os olhos para o fato de que também eles haviam chegado às suas proposições contradizendo o que era tido por válido, ou ansiando por tranquilidade, posse exclusiva ou dominação. O desenvolvimento mais sutil da retidão e do ceticismo acabou por impossibilitar também esses homens, também suas vidas e seus juízos. Revelam-se dependentes do antiquíssimo impulso e erros fundamentais de toda a existência sensível. Esta mais sutil retidão e atitude cética surgiu sempre que duas proposições expostas parecem aplicáveis à vida, por serem ambas compatíveis com os erros fundamentais, isto é, sempre que se pôde discutir o maior ou menor grau de utilidade para a vida, e igualmente quando novas proposições não se mostram úteis, mas tampouco prejudiciais à vida, enquanto manifestações de um lídico impulso intelectual, inocentes e felizes como tudo aquilo que é lúdico. Gradualmente, o cérebro humano foi preenchido por tais juízos e convicções, e nesse novelo produziu-se fermentação, luta e ânsia de poder. Não somente utilidade e prazer, mas todo gênero de impulsos tomou partido da luta pelas verdades. A luta intelectual tornou-se ocupação, atrativo, dever, profissão, dignidade. O conhecimento e a busca do verdadeiro finalmente se incluíram como necessidade, entre as necessidades. A partir daí, não apenas a fé e a convicção, mas também o escrutínio, a negação, a desconfiança, a contradição tornaram-se um poder. Todos os instintos maus foram subordinados ao conhecimento e postos a seus serviços, e ganharam o brilho do que é permitido, útil, honrado, e, enfim, o olhar e a inocência do que é bom. O conhecimento se tornou, então, parte da vida mesmo, e, enquanto vida, um poder em contínuo crescimento, até que os conhecimentos e os antiquíssimos erros fundamentais acabaram por se chocar.
os dois sendo vida, os dois sendo poder, os dois sendo os dois no mesmo homem. O pensador, eis agora o ser no qual o impulso para a verdade e os erros conservados da vida travam sua primeira luta, depois que também o impulso da verdade provou ser um poder conservador da vida. Ante a importância dessa luta, todo o resto é indiferente. A derradeira questão sobre as condições da vida é colocada, e faça a primeira tentativa de responder essa questão com experimento. Até que ponto a verdade suporta ser incorporada? Eis a questão, eis o experimento. Isso também se relaciona ao que eu estava escrevendo ontem. E, em certa medida, tem uma análise que o Foucault está fazendo sobre o Édipo Rei, já no final, quando ele congregou, então, as duas partes, as duas metades da verdade, que é a profecia dos deuses, que representa Apolo e Tiresias, e a profecia, então, dos homens, que representa a profecia dos pastores, e a profecia dos reis. A profecia dos homens e a profecia dos deuses se encontram, e essas duas metades encontram, formam uma verdade. E o Foucault vai dizer que essa é a primeira forma que a gente tem do útil se transformar em monstruoso. E por que ele está falando isso? Porque o saber de Édipo é que livra Tebas da esfinge. E toda a peça vai se contornar, então, sobre dois problemas. O problema do saber de Édipo, que é um saber excessivo e solitário, e o trono, que é toda a questão ali. Primeiro, se é legítimo o poder de Édipo, né? A legitimidade que o Édipo dá, seu poder é porque ele venceu a esfinge, então é por meio do seu conhecimento que ele salva a cidade. Então, o seu poder, o seu trono é legítimo. Ao mesmo tempo, quando a peça começa e você tem a primeira revelação do deus Apolo e depois a do adivinho, o Tiresias, de que o que está causando o mal, o que está causando a corrupção, a degeneração da cidade, é um assassinato, e este assassinato, quem cometeu foi o Édipo, que matou o antigo rei Laio. Quando você conjura, então, todas as profecias, todas as memórias, o Foucault vai dizer, Édipo foi útil porque ele salvou a cidade, mas esse útil é monstruoso. Então, essa relação, ele vai... A ideia dessa conferência é pensar a relação de saber-poder não como uma exclusão, né? O saber não exclui o poder e o poder não exclui o saber. O que o Foucault está tentando dizer é uma outra coisa. Veja, e ele aplica a mesma lógica, né? E o que a gente congrega, então, dessa citação de Nietzsche, da minha pesquisa, da análise edipiana do Michel Foucault? Em primeiro lugar, de um problema radical ético, que aparece num aforismo também, do Nietzsche, que eu já citei, que eu já publiquei nos meus stories, que tá lá em Aurora, em que ele vai dizer que é preciso desaprender a conhecer. E esta fórmula de desaprender a conhecer é tomar o erro não como uma exceção. Não é uma exceção, né? O problema é o que a gente toma como exceção dentro de um processo em que você naturaliza ou normatiza certas formas de condução do saber, certa metodologia de fazer, de determinar as coisas. É esse problema que o Foucault está tentando responder, que no fundo é um problema que ele fala sempre de maneira excessiva, mas escapa. E por que eu digo que escapa? Porque toda vez que ele é levado ao problema do erro e da mentira, ele sempre deixa em aberto, que pode parecer obscuro ou não. Mas aí entra o problema da seriedade do discurso, que é o problema que o Dreyfus e o Rabinot vão apontar. Bom, se há essa crítica à forma e à metodologia, então como é possível produzir uma teoria? Aí entra a genealogia, não como uma forma de resposta, mas mostrando como esta forma metodológica, esta forma de saber, esta forma de construção discursiva, então esses diversos elementos, essas vias, quando elas circulam nas práticas sociais, ainda que úteis, ainda que o conhecimento responda a algo, ainda há monstruosidade.